Gálatas 6, a partir do verso 16, iremos ler alguns versículos desse capítulo. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala assim, espera mais um pouquinho, pastor, já esperei já uns 5 minutos, né? Gálatas capítulo 6, a partir do verso, de entender que quem é perfeito é Deus, as obras da carne e o fruto do Espírito. Verso 16 diz, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não de justiça, palavra Senhor, verso de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos, porém, no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Pedimos a iluminação do Teu Espírito, Pai, para podermos usar da Tua palavra tão viva, tão bonita, tão agradável, tão acolhedora, a Tua palavra que encontrou abrigo em nosso ser, a Tua palavra que fez de nós homens e mulheres diferentes. Ó Deus, a Tua palavra que tem mexido em nossa vida e caminhado conosco, nos dando condições de andar em novidade de vida. A Tua palavra que é viva, é poderosa, é fogo consumidor. Ó Deus, é palavra rema, palavra de justiça, palavra, Senhor, de poder. Nós agradecemos por esses momentos aqui no Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude, me ajude a transmitir um recado ao Teu povo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Gálatas 5:16. Eu falei 6:16, né? Peço perdão dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Isso é para mostrar, saber se você estava atento aí, entendeu? Em nome de Jesus. Mas também é para mostrar a fragilidade nossa. É capítulo 5, versículo 16 e versículo 22 em diante. Tá bom? Amém, irmãos? A maior doença do cristianismo, se assim posso chamar doença, é o que poderíamos chamar de perfeccionismo. Essa é a doença. O perfeccionismo de todas as denominações. O perfeccionismo de achar que a sua igreja é melhor e esquecermos quem é melhor é Deus. Certa feita, alguém chega para Jesus e diz assim: bom mestre. E Jesus diz assim: por que me chamas bom? Bom só tem um, que é meu Pai que está nos céus. Essa é a fora oferta, tá? MP3, MP4, MP5, MP10, MP20 já deu problema sério aqui na igreja. Eu só vou te dar um toque. Cuidado com o seu M, sei lá o que. Entendeu? Esse MP alguma coisa pode te levar para o gabinete hoje ainda. Nesse contexto, irmãos, a gente percebe a necessidade de entender que quem é perfeito é Deus. De saber que a cada dia mais o Senhor que instaura em nós uma proposta diferenciada. É o Senhor que cuida de nós. É saber que o Senhor tem guiado o seu povo. É saber que você não é alguém que foi chamado a ter uma vida perfeita na perspectiva de ser o melhor,
mas você vai ter uma vida ajustada nos princípios da Bíblia. E você vai ter no coração uma proposta que você focaliza na sua vida o reino de Deus. Você vai ajudar o próximo como se estivesse ajudando a si próprio. Você vai pertencer a uma denominação ou uma religião, como queira, e você vai fazer as coisas focalizando o reino, não focalizando a denominação. E essa doença que eu falei agora, que é o perfeccionismo das denominações, é saber que você é limitado, é saber que você precisa de Deus, é saber que você depende da graça de Deus, é saber que Deus é que manifesta no seu coração tanto o querer dele como o realizar dele. É saber que nele nenhum dos teus planos podem ser frustrados. É saber que Deus é aquele que vai fazer a diferença na sua vida. É o Senhor que é o teu pastor e nada te faltará. Aí a coisa muda de figura. O seu prazer é servir. É a palavra do grego diáconos. Diaconia, servir. É o que tem faltado em nossas vidas, poder servir um pouco mais. Servir essa sociedade tão corrompida, em nome de Jesus. Poder preparar um prato de comida, poder dividir um pouco da farinha, poder dividir um pouco do peixe, mesmo que tenha sido pouco que se pegou, e poder ir lá distribuir com as pessoas que falam de você. Aí você vai estar amontoando um monte de brasas vivas sobre a sua cabeça. E o Deus da paz será contigo. E você vai conquistar aquele que um dia te perseguiu. E aquele que te perseguiu será, quem sabe, aquele que vai fazer a diferença e irá te ajudar por causa da sua atitude no Senhor. 2009 é ano de... Para quem não sabe, esse é o título deste ano que o pastor foi orientado por Deus para que pudéssemos desenvolver essa ideia. 2009, ano de frutificar, um ano diferenciado, um ano de possibilidades, um ano de certezas. O mundo diz, instaurou a crise mundial, o dólar aumentou e muitos derivados importados aumentaram junto. Chegou a dificuldade do desemprego, se instaurou a crise nas bolsas de valores, se instaurou a crise mundial. Pesquisadores dizem que vai se instaurar agora a crise da falta de segurança. Mas se eu entendo que Deus é o meu sustento, se eu tenho que frutificar, eu creio que esse ano aqui em Novo Aripuanã vai ser o ano da bonança. A crise pode chegar, mas a crise no dicionário japonês é oportunidade. É aonde nós vamos gerar oportunidade para essa terra, aonde Deus vai estar agindo em nossas vidas, aonde você vai ser fiel aos seus dízimos, às suas ofertas, aonde você vai ser fiel àquilo que você tem se proposto a fazer a diferença, aonde Deus vai derramar sobre você bênçãos sem medidas, porque aonde se instaura a crise, é aonde se instaura a manifestação do poder de Deus. Se há crise, irmãos, há uma grande oportunidade de Deus agir. Se há dificuldades, há uma grande possibilidade da intervenção de Deus, e Deus fazer a diferença, e Deus abrir o Mar Vermelho, e Deus abrir o Jordão, e Deus multiplicar os pães, e Deus multiplicar os peixes, em nome de Jesus. O milagre acontece, instaurou a crise, a bênção chega. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, a pessoa que está atrás de você à frente, se instaurar a crise, meu irmão, é porque a bênção está chegando. Creia nisso. Faça a diferença em nome de Jesus, meu irmão. Nós temos que crer assim, com os olhos da fé. Nós temos que crer assim, com os olhos da esperança, porque a esperança que se vê, que se apalpa, não será a esperança. A esperança é algo que se espera, em nome de Jesus.
Frutificando no Espírito é o tema da nossa mensagem. Frutificando no Espírito gera obediência à palavra de Deus. Você pode repetir comigo? Frutificando no Espírito gera obediência à palavra de Deus. Não é fácil. Não foi fácil. E não será fácil. Recordamos aí nosso pai Moisés, Êxodo 20, os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Dez mandamentos. Ele começa a dizer: eu sou o Senhor, o quê? Teu Deus. Isso aí já bastaria para você mesmo. Ele é o Senhor teu Deus. Ele diz mais, ele te lembra o seu passado. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da onde, irmãos? Da terra de quem? Da onde? Da casa da onde? Servidão. Traduzindo isso para a nossa vida. Hoje Deus é teu Deus. É que te tirou da terra onde você andava, dos arraiais, das bebedeiras, da prostituição, dos vícios, e vai fazendo uma obra bonita na sua vida. Foi o Senhor que me tirou da Marquês de Sapucaí. Foi o Senhor que me tirou lá da terra do Egito. Foi o Senhor que me tirou da época que eu comprava roubo. Foi o Senhor que me tirou da época que eu enganava as pessoas. Foi o Senhor que me tirou da época que eu usava documento falso para entrar e dar carteirada de polícia, que eu nunca fui polícia. Foi o Senhor que me tirou da terra do Egito e da servidão, do pecado, dos vícios, da imundícia. Foi Ele quem te tirou da onde você veio. Ele te faz te lembrar isso. Ele diz mais: não farás para ti imagem ou escultura. Primeiro mandamento. Segundo, não as adorarás, nem lhes dará culto. Segundo mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro mandamento. Lembra-te do sábado, versículo 8. Quarto mandamento, para o santificar. Quinto mandamento. Honra teu pai e a tua mãe, para quê? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face dessa terra. Verso 12. Interessante que esses 5 primeiros mandamentos: não farás imagem, não adorarás, não chamarás o nome do Senhor Deus em vão, santificar o sabar, tirar um tempo para Deus, e honrar pai e mãe, são os 5 primeiros mandamentos que relaciona o ser humano com quem? Com Deus. É no singular. E eu quero ser mais objetivo. Às vezes temos alguns objetos que é sinônimo de idolatria em nossas vidas. Tem coisas que guardamos que nem nosso filho pode tocar, senão ele leva a peia. Que guardamos. Eu acho até oportuno guardar, mas a melhor coisa que devemos guardar é a palavra de Deus, que nos projeta a eternidade, porque lá nem traça, nem ladrão, nem ferrugem vai poder
possuir, porque lá será a terra de gigantes, terra daqueles que celebraram uma vida que constitui nessa terra como a terra que foi terra escolhida, que emana leite e mel, que você possuirá. Os 5 outros mandamentos relacionados a você e quem? A você e a sociedade. Essa transição de honrar pai ou mãe. Filhos, seja obediente aos pais. Temos um discurso muito oportuno de jovens. Papai e mamãe estão muito arcaicos. Mas é um mandamento. Se você honrar o teu pai e a tua mãe, você vai ter mais dias sobre a face da terra. 6º ao 10º mandamento: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Verso 17: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Os mandamentos são correlacionados a você e quem, irmãos? Você e a sociedade, você e ao próximo. Às vezes matamos o sonho das pessoas. Às vezes furtamos com o nosso olhar. Às vezes furtamos o patrão mentindo. Às vezes cobiçamos alguma coisa do próximo. E para piorar, prejulgamos. E para piorar, um abismo chama outro abismo. E para piorar, a gente fica com um relatório péssimo diante do Senhor. Às vezes, dizemos falso testemunho contra o nosso próximo. Às vezes juramos de pé junto de uma coisa que a gente não viu e a gente afirma para outro que vimos. E como diz Morena, até na anatomia Deus mostra o poder dele e fala com o homem. Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos, 2 orelhinhas igual a minha básica assim e uma boca só. Se você tem 2 ouvidos, 2 orelhas, é para você ouvir mais e falar menos. Como diz a advertência, a língua é um pequenino órgão, mas quando ela é colocada em prática, ela pode fazer o quê? Uma ruaça. É comparada a um leme de um navio, uma estrutura monstruosa, fenomenal, mas apenas um lemezinho assim, movendo aquela grande estrutura. Que o que mata muitas vezes não é o que entra, mas é o que sai da nossa boca. Temos que ter cuidado com a nossa língua felina. E se nós não pudermos abençoar, não vamos amaldiçoar. Se nós não pudermos falar daquilo que vimos, não falamos daquilo que não vimos. E é muito oportuno falar sobre isso. É muito oportuno desenvolvermos uma teologia, desenvolvermos uma prática bíblica dos judeus que ensinavam os seus filhos nos caminhos que deveriam andar. Precisamos rever valores, precisamos rever conceitos, precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Se nos ajuntarmos para fazermos carvão, se nos ajuntarmos para fazermos farinha, se nos ajuntarmos para limpar um terreno, se nos ajuntarmos para ir para algum lugar que não seja a atividade da igreja, que possamos ir num só espírito, que possamos compartilhar da pregação que foi falada no domingo anterior, que possamos compartilhar daquilo que lemos na Bíblia, que possamos compartilhar uma bênção que Deus falou conosco, não compartilhar da vida dos outros.
porque a vida dos outros não pertence a você. O que pertence a você é satisfazer e fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Para frutificar no Espírito, nós precisamos gerar um compromisso terreno e celeste. Repita comigo: para frutificarmos no Espírito, preciso de um compromisso terrestre e celestial. Aí nós vamos para Mateus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 9. A oração de quem aí, meu irmão? Muitos conhecem essa oração de có e salteado que decorou um dia na vida. Vamos ler aí? Portanto, verso 9: vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. No meu ponto de vista, o que Jesus ensina aqui é a repetição dos 10 mandamentos. Sendo que nos 10 mandamentos são 10. Aqui são 6 petições. Olha aí comigo, verso 9. Santificado seja quem? Primeira petição. Verso 10. Venha o quê? Teu reino. Faça-se o quê? 3 petições aí. Essas petições é relacionada a você, ao próximo, ou você a Deus? Você a Deus, olha. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Sabe o que você quer dizer com isso? Quando você for orar o Pai Nosso,